Primeiramente, eu agradeço o convite do radialista Fernando Pinho, da Rádio Vila Nova, em Portugal, um cientista político brasileiro do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, em Porto Alegre, capital gaúcha. E eu entendo que foi um desafio lançado que eu pudesse comentar alguma coisa de um período onde eu ainda era um jovem menino. Eu nasci em 66, 74 nós estávamos dentro de um regime militar. Do mesmo modo que Portugal. Só que Portugal fez um regime militar voltado a um projeto socialista, diferente do regime militar brasileiro. E algumas questões se dão muito interessantes nesse processo, porque Portugal abrigou grupos de reunião, lideranças brasileiras que saíram do Brasil para desenvolver toda uma filosofia em 79 daquilo que foi conhecido por Carta de Lisboa e que começou com o sistema no dia 25 de abril de 1974 em Portugal. Como todos aí sabem, a Revolução dos Cravos aconteceu nesse dia, e dando fim ao Estado Novo, vigente desde 33, e organizando as Forças Armadas em favor de um chamado Estado Democrático, Dia da Liberdade, chamado Dia da Liberdade. Então, era o fim do regime do Estado Novo e a instauração da democracia, rompendo com o colonialismo, e fazendo com que houvesse o fim de sistemas de várias colônias nesse aspecto. Para nós aqui no Brasil, para a esquerda brasileira, principalmente, foi extremamente importante esse processo de Portugal. Os exilados políticos foram a Portugal. Leonel Brizola, que estava aqui, exilado no Uruguai, saiu, viajou a Portugal, foi à Europa, e lá se reuniu com outros ativistas brasileiros e fundaram a chamada Carta de Lisboa em 79, como eu disse, com a Terceira Internacional Socialista, que era o que organizou o socialismo democrático no mundo inteiro. A Rosa era dessa organização, é a Rosa socialista, a Rosa de Luxemburgo. Quando levantada pela mão direita, é socialismo democrático de direita. Quando levantada pela mão esquerda, socialismo democrático de esquerda. E a primeira bandeira do Partido Democrático Trabalhista, que é o único que tem direito a utilizá-la aqui no Brasil e na América Latina, era segurada, a primeira bandeira era azul, vermelho e branco, as cores da França,
O azul, a cor do liberalismo, o branco, o humanismo e o vermelho, o socialismo. E era segurado com uma mão ao centro, com uma rosa estilizada então para cima, que era a rosa de Luxemburgo. Leonel Brizola se tornou vice-presidente da Internacional Socialista. Após seu falecimento, um outro integrante da Carta de Lisboa, seu discípulo direto, Carlos Eduardo Vieira da Cunha, promotor de justiça aqui no estado do Rio Grande do Sul, engenheiro, era Leonel Brizola, né, engenheiro. O promotor de justiça que está ainda em exercício já foi deputado federal, foi secretário de Estado, né, foi deputado estadual, vereador. Carlos Eduardo Vieira da Cunha hoje é vice-presidente da Internacional Socialista, no lugar de Leonel Brizola. É o único partido com direito a usar essa rosa aqui, nessa região. E eles foram influenciados diretamente por essa revolução que aconteceu em 25 de abril de 74. Os movimentos ali estavam reunidos, ali estavam organizados, tinham uma série de propostas, né, tinham uma série de linhas ideológicas socialistas, né, mas levando um socialismo a um conceito de legitimidade e legalidade. Essa legalidade e essa legitimidade foi o que deu o tom para esse século. O socialismo ele não tinha mais a intenção, segundo essa linha de raciocínio, a intenção de conquista pela força. Diferente das outras duas internacionais, a proposta da Terceira Internacional era de conquista pela legitimidade, pela legalidade. Então, modificou-se totalmente o conceito de postura, de ação, nesse aspecto. É importante frisar que os governos diferentes, né, os quadros constitucionais diferentes que surgiram nesse processo, eles têm todo um processo de conquista e dominação de poder que foi eficiente e eficaz. O primeiro período de Ramalho e Eanes, né, o primeiro-ministro foi Mário Soares. Né. Segundo período de governo constitucional, isso aconteceu de 76 a 85. Né? Mário Soares foi primeiro-ministro 2 vezes naquele primeiro momento e depois a última vez. Né? Depois, no segundo período, Mário Soares foi o governante, né? E aí Cavaco Silva foi o primeiro-ministro. Terceiro e quarto período, Jorge Sampaio Cavaco Silva deixou de ser primeiro-ministro. Então vocês percebiam, saiu de primeiro-ministro, entrava como governante. E Antônio Guterres, né, foi primeiro-ministro. Esse mesmo Antônio Guterres, né, agora é o atual secretário-geral da ONU. E o projeto da ONU hoje está totalmente aparelhado ideologicamente, voltado a um projeto mais socialista, né, do que propriamente humanista. Então, a adoção da ideologia da ONU deixou de ser humana para se tornar socialista. Inclusive, os 8 modos de administração, de mudar o mundo, né, se tornaram 17, e foi implantado dentro dos projetos humanos da ONU, projetos socialistas. A ONU hoje é uma entidade internacional
que visa divulgar o socialismo no mundo. E tudo isso nasceu em Portugal. Tudo isso nasceu com a Revolução de 74. Pode parecer estranho comentar toda essa questão, mas houve uma transformação do processo de informação e conhecimento, né, que foi transferido para um modelo político-administrativo de conquista e dominação do poder a partir da questão cultural e filosófica. Então era não simplesmente uma questão meramente política, mas todo um projeto de conquista e organização para a manutenção do poder, né? Nesse sentido, algumas entidades estratégicas eram necessárias, entre as quais a própria ONU, e Portugal vem assumindo essa postura de não regime democrático necessariamente, porque não houve, dali para diante, outra oxigenação de poder, outra alternância de poder, né? Ela foi uma sequência de regimes administrativos que foram sequências, né, até 2009. Né? Então, Jorge Sampaio Cavaco Silva, de 95 a 2009, né? Nesse sentido, dando sequência de Mário Soares e Ramalho Eanes. E isso a gente percebe, então, que houve toda uma linha de conduta, uma linha de ação, ou a mesma proposta ideológica, sem muita alternância de poder, sem muita oxigenação de poder. Né? Na verdade, se rompeu uma prática, mas se manteve outra, se criou um outro sistema. Nessa mesma linha, né, a gente percebe que há um projeto, uma conquista e manutenção de poder. Aqui no Brasil, recentemente, nós tivemos 4 governos consecutivos, cada um de 4 anos, por um mesmo projeto de poder ligado ao socialismo, que era ligado ao PT. E o PDT, que era do Leonel Brizola, já falecido, fez parte desse projeto administrativo. Então havia a intenção de fazer a legalidade, a legitimidade socialista desse modelo administrativo com a manutenção do PDT no processo de poder do PT. Essa foi a influência de Portugal e do regime português na história brasileira, nas gestões do nosso país, aqui no Brasil. Naquele período de 74, as forças militares do Brasil mantinham relações e contatos com Portugal, né? Mas havia a consciência de que muitos dos brasileiros estavam migrando para Portugal e não havia extradição dos mesmos para o Brasil, porque não havia esse interesse da política portuguesa em colaborar para fazer a extradição desses refugiados políticos que aí estavam. Então, essa situação, houve um afastamento político daquele período entre as partes, porque exatamente havia uma divergência ideológica. O regime militar brasileiro divergia ideologicamente do regime militar português. Então, houve um afastamento ideológico, mas manteve-se a boa relação entre os dois países. Não houve conflito de maneira alguma, mas foi formado em Portugal
aquilo que mais tarde seria a filosofia brasileira para uma série de gestões administrativas e hoje que governam o mundo através de projetos pseudamente humanos, mas na verdade socialistas, pela ONU. E estão gerando alguns pontos e contrapontos de modelo administrativo nas Américas e na Europa. Portugal iniciou muito o sistema brasileiro e se não fosse talvez essa influência, muito possivelmente, muito provavelmente, hoje o mundo não teria uma série de regimes socialistas legítimos e legais, com conquista e manutenção do poder a partir da filosofia da terceira internacional socialista e da Carta de Lisboa, que foi influenciada nesse processo. O momento era um momento rico do socialismo, em especial do modelo de conquista e manutenção do poder, que se tornou efetivo agora nesse final de século passado e início desse século. Nos últimos 20 anos, os modelos têm sido eficientes e eficazes nas conquistas e manutenções. E o mundo tomou um rumo mais voltado ao aproveitamento do humanismo como projeto socialista, como discurso de democrático. Não necessariamente democrático, mas com um discurso de democrático. Portugal foi modelo desse processo e influenciou boa parte do mundo, não só na Europa, mas nas Américas também. Em especial o Brasil, que uma vez tendo trazido esse modelo para cá, foi exitoso nesse ponto de vista. Está havendo hoje um contraponto a esse respeito e realmente vai sofrer algumas influências de contraponto nos próximos anos a esse respeito, mas com certeza a influência ideológica desse processo todo se deu originalmente a partir de uma Revolução Portuguesa. É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.